E aí, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos chegando! Estamos aqui no Upside Down, do Best Shop TV USA, onde comprar também é uma diversão. Estamos muito felizes hoje com a presença de todos aqui. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa queridíssima da comunidade brasileira. Todo mundo curte essa pessoa de paixão. Eu sou fã de carteirinha, do que ela cozinha, do que ela conta de história da vida dela. E acho que muitos de vocês aqui também. Então, antes de introduzir a nossa entrevistada, que já está aqui esperando para conversar com a gente, eu queria contar um pouquinho do Best Shop TV USA. O Best Shop TV USA é um programa, é um canal stream, e dentro desse canal nós temos várias programações que o diretor está aí montando com muito carinho para a língua portuguesa. Então não deixem de entrar no nosso canal do YouTube, ativar o sininho de notificação, ok? E assistir toda a nossa programação no canal stream do Best Shop TV USA, onde comprar também é uma diversão. E hoje nós estamos num lugar diferente, tá todo mundo vendo um ambiente diferente, mas é a adaptação da vida, né? Não deu tempo de chegar no estúdio. Por quê? Porque a gente faz tantas outras coisas na América. Então é muito legal porque a nossa produção é super versátil e a gente se adaptou, se reinventou como o Covid. E a nossa entrevistada vai contar sobre isso também hoje, como ela se reinventou no business dela aqui na América. E vamos deixar de papo e vamos chamar a nossa entrevistada, que é Rafa da Mrs. Poteiro! Vamos lá, Rafinha! Estando aí. Vamos ver, estamos aí aguardando a conexão na internet. E não deixem de acessar nosso canal no YouTube. Só assim eu consigo te ver agora. Pois é, né? Distanciamento social tem que ser assim, tem que ser online. Eu posso tietar? Que saudades de você! Aqui, abraços, 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 abraços! Seja bem-vinda, Rafa! Morrendo de saudades de você! Obrigada, Fê. Queria agradecer muito pelo convite, me senti extremamente lisonjeada. Estou muito feliz de estar aqui, poder conversar com você, é sempre ótimo. Qualquer coisa é uma desculpa para a gente sentar e bater um bom papo, né? E não é? E não é bom? Tem coisa mais gostosa do que a gente conversar? Não, não tem. Não tem mesmo. Por isso que é bom ter restaurante por causa disso, que a gente senta, come, bate papo, é ótimo. E ó, eu queria agradecer todo mundo que está entrando aqui. Wellington, diretor, obrigada. Mari, o Lê. O Wellington é um querido. Você sabe que ele foi meu vizinho? Ele contou. Pois é, ele foi meu vizinho, menina. A gente praticamente quase tinha uma casa, né, entre a minha casa e a dele. E assim, ele me deve um churrasco, sabe aquela coisa do vizinho? Pô, vamos fazer um churrasco, ó. Papo de carioca, tipo, aparece lá na minha casa e não dá o endereço. E não dá o endereço, né? Exatamente. Ai, é tão bom entrevistar você, que delícia. Ô, Rafa, eu queria começar o programa, não sei se você vai lembrar, mas quando eu estive no seu restaurante, junto com meu esposo, e você chamou o seu marido, sentou na mesa, e a gente teve um bate-papo, eu já fico arrepiada, que a gente chorou, porque você começou a contar a sua história aqui na América, como você começou. Então hoje eu queria pedir licença aos telespectadores que permitam com que a Rafa conte a história dela de vida, porque eu vou falar para vocês. É uma história de uma mulher muito guerreira, de uma profissional e uma empreendedora ímpar, né? Que faz a diferença. E como todas as pessoas que a gente vem chamando para o Upside Down, a gente tem escolhido a dedo os nossos entrevistados, porque o que a gente quer trazer para o público? A gente quer trazer
experiência, a gente quer trazer descontração, a gente quer trazer alegria, mas a gente quer trazer resiliência e muita história de garra. E eu acho que você é uma dessas pessoas na nossa comunidade. Então, se você puder e quiser compartilhar a tua história, o programa é seu. Vai ser um prazer enorme. Só não me faz chorar, porque esse negócio de quarentena já deixa a gente. Tá vendo? Esse negócio de quarentena já deixa a gente assim, já deixou todo mundo muito sensível, né? Então, assim, aí você me apresentar desse jeito, aí a emoção, né, vem, aflora, enfim. Mas, olha, eu tenho que botar os óculos, horrível, mas eu tenho que botar o óculos, senão não enxergo nada. Pessoa depois que passou dos 40, gente, isso é uma tristeza! Meu Deus, olha, isso aqui eu pagando a minha língua, porque a vida inteira eu ficava sacaneando a minha mãe, porque ela usava óculos, ela falava assim, você vai ficar velha. Pois é, aconteceu. Praga de mãe pega, tá, gente? Praga de mãe. Ela falou que eu ia ficar velha, pronto, tô mais cega que ela. Então, bom, a minha história na América, eu cheguei aqui tem 10 anos, né? Eu vim para cá como a grande maioria dos imigrantes, né? Cheia de sonhos, cheia de esperança, né? Cada um traz na bagagem aquilo que tem, alguns trazem na bagagem sua experiência profissional, outros trazem a experiência de vida. A única experiência, na verdade, que eu tinha era que eu já falava inglês, por conta que eu já havia morado nos Estados Unidos quando eu era pequena, que a minha mãe foi casada com um americano durante quase 14, 15 anos. Então, eu aprendi inglês quando eu tinha 11 anos e nós, né, a gente morou na Califórnia com ele, depois ele foi para o Brasil com a gente e morou com a gente, então dentro de casa a gente falava inglês, então isso para mim também já foi um diferencial bem grande, o falar a língua quando eu cheguei aqui, isso não foi uma barreira para mim, o que geralmente né, para a grande maioria dos imigrantes, né? Então, assim, essa barreira eu já não tive. A questão cultural, como, né, a minha mãe havia sido casada com esse americano e ele tinha 2 filhas, uma um ano mais nova, outra um ano mais velha, eu também já conhecia muito da cultura americana. Eu morei numa cidade da Califórnia bem pequenininha, daquelas bem americanas mesmo, que não tem muito imigrante. Então, isso também facilitou o meu entendimento da cultura, né? Eu não tive tanto choque cultural que muitos imigrantes também têm num primeiro momento, porque o choque cultural é grande. Não que eu não tenha tido, mas eu já estava mais preparada e eu já entendia mais alguns, sabe? Eu não questionava tanto por que disso, por que daquilo, porque eu já sabia o que eu ia encontrar. Então, esses foram 2 fatores que eu digo que, para mim, foram facilitadores. Mas, ao mesmo tempo, foi isso que eu trouxe na bagagem. Dinheiro? Nenhum. Né? Eu trouxe muita dívida. Nossa, deixei muita dívida no Brasil para pagar. Linda. Eu só sou linda, mas não sou rica. Exatamente. Então, assim, eu vim sem dinheiro, eu vim sem experiência profissional, porque a minha experiência profissional no Brasil, eu era formada em letras e eu era professora de inglês. Então, assim, quando você chega aqui, você vai para os Estados Unidos e você é estrangeira, professora de inglês, vai morrer de fome, né? Enfim, então assim, é um americano ir para o Brasil dar aula de português. Não vai rolar. Então, exatamente. Então foi a mesma coisa que aconteceu aqui comigo. E aí, chegando aqui, eu fiz o caminho de que todo, né, o imigrante faz, vamos procurar, né, arrumar emprego. E aí eu comecei trabalhando numa loja de perfume. Quando uma loja conhecidíssima aqui, que vende perfumes para brasileiros, e aí chegando lá era o que a gente chama de época de temporada, né? Onde vinha, na época a gente está falando de 10 anos atrás, tá? 2010, o dólar baixíssimo, chegava aqueles ônibus de turistas com 300 assentos. Adolescentes, não são 3, não são 30, são 300, né? E aí ele chegava com aquelas listas de perfume enorme e tal, e a gente não tinha muito tempo para comer. E aí eu sempre gostei de cozinhar, sempre fui a cozinheira dos meus amigos. Carnaval, Rio de Janeiro, casa de praia, a Rafaela era a cozinheira do Big Brother, sempre foi. E aí, né, vamos lá. Mas eu sempre fiz também com o maior prazer. Enfim, e aí cheguei, fazia sanduíche natural para levar para comer no trabalho.
Primeiro dia levei um sanduíche, um colega viu e falou, olha, poxa, traz um para mim amanhã. Segundo dia eu trouxe 2 sanduíches, um terceiro falou, pô, tem como trazer para mim também? Aí, se o pessoal mais chegado, até que um belo dia alguém que não tem muita intimidade falou assim, poxa, vem cá, pô, se eu te pagar, você não traz sanduíche, não? E a coisa, eu comecei a trazer, levar sanduíche. Falei com a minha gerente, cheguei para minha gerente, a coisa tomou uma proporção, cheguei para minha gerente, a gente tinha uma salinha de break. Falei para ela, vem cá, eu posso trazer um container com um Tupperware, né, assim, com sanduíche natural e colocar uma listinha na geladeira e o pessoal falando, uma vez por semana eu recolho de todo mundo. Ah, pode. Ela também era minha consumidora, ela adorava meu sanduíche. Pode. Comecei a vender sanduíche dentro da loja. A gente, na época de temporada, era em torno de 80 pessoas ali dentro. Sem tempo para sair para comer. A gente mal tinha tempo de ir ao banheiro. Sendo assim, comecei a vender sanduíche. O pessoal que era do... como fala? Do storage, do depósito da empresa. Ouviu falar que tinha uma menina que vendia sanduíche na loja e tal. Me ligou e falou assim, vem cá, você não quer fazer com a gente a mesma coisa que você faz aí? Você passa aqui de manhã, deixa um Tupperware dentro da geladeira e a gente anota uma vez por semana? Fiz o mesmo esquema. Resumindo, eu ganhava mais vendendo sanduíche do que vendendo perfume. Porque, diga-se de passagem, eu sou uma excelente cozinheira e eu sou horrível de venda. E aí, eu estava vendendo sanduíche natural e tal, até que acabou a temporada. E como eu era uma péssima vendedora, eu fui mandada embora com o resto da turma que não servia para ser efetivado. Óbvio. Fui mandada embora, aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu amo de paixão. eu vou continuar vendendo sanduíche natural. Pegava, fazia os sanduíches naturais, botava na mala do carro e vai de brasileiro em brasileiro. Lembrando, 2010, não tinha WhatsApp. Os grupos de Facebook eram muito básicos. O telefone não para aqui de tocar. Não tinha Instagram. Então você não era muito mais difícil de você chegar no seu público. Você tinha que literalmente bater de porta em porta. Então eu ia em todos os salões de cabeleireiro, eu ia em todas as lojas. Por fim, eu ia no outlet, porque tinha os quiosques lá, os quiosques de óculos, os quiosques de lençol, que eram muito brasileiros. Chegava lá e fugia do segurança, tá? Porque os seguranças, eles não deixam, você não pode sair vendendo as coisas. Uma vez, eu me recordo que eu cheguei num quiosque de óculos e a menina tá falando português e eu abracei a menina. A menina nunca me viu. Visualiza, a menina nunca me viu. Eu abracei a menina e falei assim, pelo amor de Deus, me abraça, finge que você me conhece, me dá 2 beijos, porque o segurança tá atrás de mim. Até hoje eu não sei quem é a menina, sabe? Eu gostaria... Olha, eu te juro, porque eu tava nervosa, eu não vi nada na minha frente. Pois a menina, tudo bem, sei que cara, fiquei lá, assim, e a menina falando, e eu falando em português, eu falei, gente, o cara ainda tá ali, não sei o que, ela tá, e eu fiquei horas conversando com a menina, até o cara, tipo, realizar assim, não, deve ser conhecido e tal, e ó, eu saí do shopping. Mas ela comprou seu sanduíche? Bom, eu tinha, graças a Deus, eu tinha muitos clientes lá. Enfim, e aí, por conta dessas coisas, lógico que eu não conseguia me sustentar com isso. Paralelo a isso, eu estava procurando emprego. Aí eu consegui, por indicação, o emprego E isso, obviamente, eu estava há pouco tempo aqui, há 4, 5 meses, então você não conhece muita gente. E como eu falei, não tinha todos esses meios de comunicação que a gente tem hoje. Então era muito difícil assim. Exatamente. Então, para você conseguir emprego. Até que eu consegui, né? Uma menina que falou para mim assim: olha, aplica nesse restaurante que eles estão precisando de alguém que fale português. E aí eu fui num restaurante italiano chamado Brio, ali no Milênia, no Mall do Milênia, né? Restaurante maravilhoso. E aí eu fui lá para aplicar e eu falei que eu queria aplicar para ser garçonete. Aí me chamaram para entrevista. Você tem experiência? Eu falei assim, não. Ela, então, fofa, não dá para ser garçonete. Aqui, para você ser garçonete, você tem que ter experiência de pelo menos 1 ano. Gente, eu nunca te pego numa bandeja, né? Aí eu falei assim, é? Aí ela falou, olha, eu tenho para recepcionista. Aí eu falei assim, putz, recepcionista? Tipo, eu queria ganhar as chips, né? Eu queria ganhar gorjeta. Meu negócio era só, naquela época, a única coisa, tipo, caramba, eu quero
as gorjetas. Aí ela falou para mim, olha, eu tenho na coisa. Como eu nunca tinha trabalhado num restaurante, eu na hora ali, eu falei assim, cara, eu não tenho experiência. Vai ser assim aqui, vai ser assim em qualquer lugar, né? Eu preciso começar em algum canto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aceitar esse, eu preciso de emprego, eu falei assim, eu vou aceitar esse emprego aqui na recepção e eu vou cavar, sabe, aquela coisa, já botei meu pezinho na empresa? Foi isso que eu fiz. Chegando lá, eu quase não falo, né? Assim, quase não faço amizade. Aí fiz amizade com todo mundo. Aí eu perguntei como é que era o esquema para você conseguir ser garçonete. Eles me falaram: olha, você tem que ter pelo menos um ano de empresa, você tem que conhecer o menu, isso, aquilo outro. Aí você vai para um treinamento, assim, assado. Eu falei: tudo bem. Quando chegavam, e eram muito brasileiros, quando chegava muito brasileiro lá, e a gente estava na recepção que eu via alguém falando português, eu falava, oi, tudo bem? Vocês são brasileiros? Aí o olho da pessoa já fazia assim, né? Quando via alguém que falava português no restaurante, já falava assim, opa, me dei bem, não vou comprar, né? Uma coisa achando que é outra, né? Aí eles chegaram... lagosta. Pois é, exatamente. Aí eu vinha, falava, pode me acompanhar até a mesa, e deixava as pessoas na mesa e falava assim, olha... Se vocês tiverem algum problema, isso estava totalmente fora do que. Era só para eu sentar os caras. Era para eu pegar da recepção e sentar o povo. Aí eu, bocuda, falava assim: olha, se vocês precisarem de se tiver alguma coisa que vocês não estão entendendo, que vocês queiram de especial e tal, você pode pedir para ela me chamar. Ela, no caso, a garçonete, me chamar, que eu venho aqui, tá. Cara, lá ia, quando não dava 5 minutos na recepção, vinha as garçonetes. A menina quer, vem cá, que querem falar com você, que não sei o que, não sei o que. Eu chegava lá, oi. Então, é porque ele não come esses molhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falava, o que você quer? Você quer um macarrãozinho assim, com não sei o que, blá, blá. Aí eu passava, fazia o pedido do cara todo, com as modificações que o brasileiro tem disso, né? O brasileiro quer ser o próprio chefe, faça seu próprio prato. Muda tudo que tem no cardápio. Aí mudava tudo, não sei o que, fazia o pedido todo pronto. Voltava eu para a recepção. Tinha uns 4 meses de casa, surgiu um curso para garçom. Eles chamaram, sei lá, uns 10 candidatos. Aí eu falei com o meu gerente, eu falei assim, deixa eu participar? Ele, não, você não pode, você não tem esse tempo de casa. Eu falei, deixa eu participar. Ele disse que não podia. Aí eu falei para ele assim, eu falei, vem cá, que horas é o curso? 9 horas da manhã. Meu horário não é à tarde? Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer o curso. Assim, quando eu tiver um ano de casa que eu for fazer o curso, eu vou estar melhor preparada. Você não vai me pagar para eu estar no curso, eu só quero participar. De tanto que eu apurrinhei ele, ele falou assim, tá bom. Fui lá fazer o curso. Tinha mais ou menos uns 10 candidatos e tal. Todo dia de 10 tinha 9, de 9 tinha 8, de 8 não sei o quê. No final das contas tinham 4, dos 4 só eu falava português. Chegou no final do curso, tinha tipo uma prova, tinha uma prova escrita, que era para falar do cardápio, todos os ingredientes, o que tinha alergia, o que não tinha. E o outro era uma prova prática, que era você fazer o serviço do gerente e dos 2 subgerentes. E aí eu falei para ele, e aí, eu posso fazer o teste? Aí ele olhou para mim, porque no caso era só para eu fazer o curso. Aí eu falei para ele, Rob, você precisa desesperadamente de um garçom que fale português. Eu falo português, eu falo inglês, eu sei o cardápio todo. Você sabe que eu fui bem no curso. Aí ele se viu numa posição, ele, tá bom. Porque assim, essa coisa de ter um ano na empresa não era uma coisa que estava escrito em algum lugar, não era uma regra, era talvez uma recomendação, sabe? E aí ele, ok, eu fiz, eram eu e mais 3, só passou eu e mais um. E aí eu fui com 4 meses de casa, estava eu lá sendo garçonete, no lugar onde eu queria, né? E lá foi onde eu aprendi, foi a primeira vez que eu entrei num restaurante, que eu pisei num restaurante, que eu pisei numa cozinha industrial, que apesar de eu gostar muito de cozinhar, eu não tinha ideia, uma cozinha industrial é totalmente diferente de uma cozinha residencial. E ali, Deus colocou no meu coração que eu queria um dia empreender e ter um negócio próprio, que esse negócio seria uma coisa ligada à comida. Foi isso. Enfim,
Pergunta. Quer saber como é que daí eu fui pro restaurante? Tá. Eu não tô Não conseguindo chora! falar. Não chora! Bem, e aí eu fiquei ali naquele lugar trabalhando 4, 5 anos e não chora que eu choro também. E assim, eu sabia que eu tinha eu sabia que eu tinha que eu sabia que eu tinha essa vontade no coração, mas às vezes eu não entendia o caminho que eu estava passando, sabe? Às vezes, muitas vezes, às vezes não, muitas vezes quando eu estava ali, que eu estava limpando uma mesa, que eu estava servindo alguém, às vezes você se sente inferiorizada. Por mais que todo trabalho é digno, aqui na América a gente é muito valorizado por qualquer trabalho, desde que ele seja honesto. Mas a gente, como pessoa, né? Eu era uma menina formada, eu nunca passei por dificuldade na minha vida no Brasil, nenhum tipo de dificuldade. Não tinha grandes posses, mas também nunca, não posso dizer que passei dificuldade. Sempre fui até extremamente mimada pela minha família. Então, aquilo ali, às vezes, fazer aquilo ali, às vezes eu me questionava: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Pra quê? Sabe? Eu não preciso. Sabe aquela coisa assim de você achar assim, eu não preciso passar por isso. E hoje eu entendo, e eu falo muito isso, que eu acho que Deus olhava para mim lá de cima e falava assim: minha filha, cala a boca. Cala a boca, porque você não sabe o que eu tenho para você. Se eu der para você o que eu tenho para você agora, você vai falir em 6 meses. Você não vai saber o que fazer com o que eu tenho para te dar. Então fica aí quietinha, aprende tudo que tu tem que aprender, que quando chegar a hora eu vou te dar um negócio e você vai saber exatamente o que fazer. E hoje... A minha mãe dizia para você... Minha mãe era um termo mais duro, mas para você mandar, você tem que saber fazer. Que não é mandar. Hoje a gente gere, hoje a gente administra. Mas se você não soubesse tudo isso, você não ia ter o que você tem hoje no seu restaurante. Sem dúvida. A gente sabe o tratamento. Eu não tenho dúvida, mas eu não tenho dúvida disso. Mas quando você está passando ali pelo momento, você só enxerga aqui. Eu até falo que quando você só enxerga aqui, você vê uma parede na sua frente. Às vezes, quando você dá 2, 3 passos para trás, você percebe que essa parede é desse tamanho, que você pode passar por aqui. Só que quando você está aqui, você não vê. Então, assim, eu ali naquele momento, eu só vi o que eu estava passando ali. Eu não estava vendo que aquilo ali era uma oportunidade de aprendizado, o quanto eu estava aprendendo. E aí, depois de 4 anos, né, de muito trabalho e de guarda dinheiro, enfim, e faz planos e aquela coisa toda, eu falei assim, bom, tá na hora de começar a procurar um negócio próprio. E aí eu tinha uma ideia de fazer um food truck. Né? Primeiramente a ideia era de um food truck, aí eu desfiz a ideia, falei assim, não, food truck não, porque eu estudei um pouco no mercado e eu vi várias coisas que não me agradaram, e eu falei, então eu vou fazer o seguinte, ao invés de food truck eu vou procurar um lugar fixo, porém uma coisa bem pequena, né? Tipo um quiosque, vamos dizer assim, e foi o que aconteceu. Eu encontrei, né, um quiosque ali na International Drive, e aí eu resolvi montar o que hoje é o Mrs. Potato, né? Montei um quiosque lá, e eu tava na época, eu estava grávida, né? Eu estava grávida da minha segunda filha, e era um sonho que eu tinha colocado para trás. Eu falei assim, não, agora vai vir a maternidade e tal, e eu vou, depois que ela nascer, eu vou voltar a esse sonho e tal. Quando eu estava com mais ou menos 7, 8 meses de gravidez, aquele local, né, esse quiosque, ele praticamente caiu no meu colo. Sabe aquela oportunidade da vida no pior momento? Você pensa assim, no pior momento? Foi. Mas, e mais uma vez, eu falei assim, se Deus botou isso no meu colo, agora, Eu recebo. entendeu? Eu recebo. Foi exatamente isso. Eu falei assim, como que eu vou fazer? Eu não sei, mas eu vou. A Júlia nasceu dia 11 de abril de 2014. Eu abri o Mrs. Potato dia 22 de abril de 2014. 11 dias depois de uma cesariana de emergência. Toda arrebentada, cheia de ponto, não eram os meus planos,
Meu plano era meu plano era, eu vou ter um parto normal, vai estar 10 dias depois vai estar tudo bem, eu vou abrir o restaurante, enfim, olha, tudo saiu do jeito que eu não imaginava. Mas eu falei assim, só que eu tinha que abrir, porque todas as minhas economias eu tinha colocado lá. E eu percebi, e eu ia acabar falindo sem nunca ter aberto. O negócio ia desandar de um jeito antes mesmo de abrir. E aí eu vi que eu tinha que fazer o que tem que fazer. Então eu falei assim, gente, eu preciso abrir, eu preciso, né, gerar renda. E eu fui para lá, eu e a Júlia recém-nascida. Muita gente aqui em Orlando, assim, dos meus clientes lá de trás, os mais antigos, pegaram a Júlia no colo, porque o pessoal chegava no quiosque, era uma janelinha assim desse tamanho, e botava a cara para falar comigo. Quando olhava, tinha um bebê recém-nascido desse tamanho, num cantinho, num cacite, dentro de um quiosque. O pessoal olhava assim, ai, vai ter um bebê, não sei o quê. Aí quando alguém falava assim, eu posso pegar? Pode, porque era nessa Pode que pegar, alguém. trocar. Nessa que alguém pegava ela, era o tempo que eu tinha de fazer a comida de alguém. Olha, era muito louco. Eu tinha um banheirinho na parte de trás, eu corria para esse banheiro para poder amamentar ela, ou então para poder tirar na bombinha. E depois, olha, enfim, foram 7 meses ali de muito, mas muito, mas muito suor, sabe? E show, e muitas lágrimas, e muito desespero, e muito o que que eu faço. E acho que chega uma hora que você entra numa coisa tipo um survival mode, que você já não. Você vai você só vai no instinto, sabe? Ai, olha, a Rê tá aqui, ó. Você salvou na minha gravidez, só conseguia comer sua comida. A Rê sabe. Ela chegou lá, ela estava grávida e eu com a neném, tô te falando. Então, assim, esse pessoal, eles sabem que, assim, tudo que eu tô falando é verdade. E e assim, trabalhando muito, e eram altas horas, e em pé, e às vezes eu chegava em casa e eu tava com os pontos. Eu chegava em casa, eu morava numa townhouse, eu não conseguia subir pro quarto. Eu dormia na sala porque eu não conseguia subir pro quarto, porque quando do restaurante até em casa, o meu corpo esfriava. E quando esfriava, começava a dor, mais uma dor. E a minha mãe ligava para mim do Brasil e falava assim: larga tudo, você é louca, a tua saúde, teus pontos vão arrebentar, você vai. Aquela coisa, pressão da família. Minha mãe queria que eu largasse tudo. E eu falava assim: eu não posso, sabe? É o sonho de uma vida inteira, tudo que eu tenho tá investido aqui, enfim, eu preciso. E aí quando fiquei ali 7 meses, quando chegou no final dos 7 meses, eu conheci uns donos de um restaurante brasileiro, que era ali onde eu estou hoje, que se chamava Netos Café. E a gente conversou e eles tinham aquele espaço físico, coisa que eu não tinha, né? Eu estava num quiosque, então o meu espaço era limitado, minha estrutura era limitada, mas eles também não estavam muito bem, porque eles não tinham um produto diferenciado. Eles estavam vendendo arroz e feijão, como todo mundo está vendendo arroz e feijão, então o que acontece? Você não consegue, né, se destacar. E aí eles falaram para mim assim, cara, você tem um produto super diferenciado, você tem um público muito fiel americano, mas tu não vai sair disso, né? Porque você tá ali confinada naquele espaço. A gente tem o espaço, mas a gente não tem o produto. Então você tem a fome, eu tenho a comida, vamos juntar? Falei assim, vamos. No dia 22 de dezembro de 2014, o Mrs. Potato fechou as portas na International Drive e abriu ali na Kirkman, né, na Kirkman Conroy, ali no coração do Metro Oeste. E desde o primeiro dia, Fê, que eu abri aquilo lá, que eu olhei o movimento, que cliente, isso, aquilo, outro, eu falei assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Eu não fiz isso antes porque eu não podia, né? Mas, enfim, mas eu falava assim, nossa, eu nunca imaginei que se eu tivesse mais estrutura, o meu negócio ia crescer da forma como cresceu. Depois, aqui está perguntando por que da escolha do Mrs. Potato. Vou explicar. A escolha do nome Mrs. Potato, quando eu decidi abrir um restaurante, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu falei assim, é comida brasileira, né? Que é o que eu sei cozinhar e tudo.
Mas eu falava assim, mas arroz e feijão? Eu falava assim, cara, arroz e feijão, mas todo mundo faz arroz com feijão, né? Os grandes vão me engolir. Churrasco, não tem condição de fazer churrascaria, coxinha, todo mundo já faz coxinha, bolo, todo mundo já faz bolo. E aí eu ficava assim, o que que tem no Brasil que aqui não tem? O que que tem no Brasil que aqui não tem? Cara, eu lembrei, gente, aquelas batatas. As benditas das batatas, que eu amo aquela batata. Só que na época eu pensei naquelas batatas recheadas, sabe? Aquela que é a batata assada, que você faz o corte, que lá no Rio de Janeiro tem um lugar chamado batata inglesa. E eu sei que em São Paulo tem um que é baked potato e tal. Então a minha ideia era fazer aquela ali. E eu lembro que no Rio de Janeiro tinha uma batata chamada batata rochi, que em alguns lugares do Brasil se chama batata suíça. Tinha essa batata, que eu nunca tinha feito, eu só ia no restaurante comer. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Deixa eu pesquisar na internet, né? Tem um curso francês muito bom chamado YouTube. Conhece o YouTube? Adorei. Muito bom. Então, aí eu fui, exatamente, aí eu fui lá pesquisar. Achei um vídeo da Ana Maria Braga ensinando a fazer uma batata rochi com o dono de um restaurante chamado Beluga, que é um restaurante famosérrimo especializado em batata no Rio de Janeiro. Então eu conhecia. Eu vi o vídeo, eu baixei o vídeo, eu copiei o vídeo do início ao fim, eu fui atrás de comprar os utensílios que tinha no vídeo, eu falei, eu vou aprender a fazer essa bendita dessa batata rochi. E foi num vídeo da Ana Maria Braga no YouTube que eu aprendi a fazer batata rochi. Que, aliás, a minha primeira batata rochi, gente, era horrível, horrível pro que ela hoje. E aí, enfim, aí eu cheguei, né, aprendi a fazer batata rochi. E aí eu falei assim, então eu vou montar um negócio de batata com batata rochi e com batata assada. E eu falei assim, agora o nome, qual é o nome que eu vou botar? E eu falei assim, gente, eu preciso de um nome que seja fácil para o brasileiro, que seja fácil para o americano. Eu não quero um nome em português, porque eu tinha muito aquela coisa assim, eu acho que eu vou ficar muito estereotipada e eu não quero. Eu quero ser um restaurante americano que eu digo porque é um restaurante na América, mas com raízes brasileiras, onde eu vou fazer a minha comida, onde eu vou mostrar a minha cultura. Mas como é que eu faço? E aí eu falei assim, cara, poteiro. Poteiro, todo mundo, é que nem o verbo to be, né? Que todo mundo conhece. Então, o verbo to be todo mundo conhece, que é da primeira, quarta série, é só o que a gente, né, aprende na escola, é o verbo to be. Falei assim, então, poteiro, todo mundo também sabe o que é. Ia ser Mister Poteiro. Ia ser Mister Poteiro. Quando eu tava lá no cara da gráfica, que ele tava desenhando o logo e botando as coisas, não sei o que eu olhei assim... Aí eu falei assim, Mister Poteiro, e era um boneco, era um menino, era um senhor cabeça de batata. Aí eu falei para ele assim, vem cá, dá pra gente botar assim um batonzinho nesse senhor cabeça de batata, um babadinho, vestido, botar ela mais mulherzinha? Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, pode. Eu falei assim, não, porque é o seguinte, né, quem cozinha sou eu. Vai ser Mister Poteiro? Eu falei, não, bota Mrs. Poteiro então, né? Eu falei assim, quem cozinha sou eu. E aí surgiu a Mrs. Poteiro. E assim, no início, o pessoal me chamava de Dona Batata, eu ficava meio assim, né? Mas eu acho que eu assumi tanto a questão da Dona Batata, porque quando eu abri o restaurante eu era magra. Gente, ó, olha a minha cara. Eu assumi, entendeu? A identidade da Dona Batata. E agora, para mim, é um orgulho o pessoal me chamar de Dona Batata, né? Mas, enfim. E aí pegou, e a coisa. E os americanos acham o nome engraçadinho, enfim, e foi assim a história do nome. A gente foi para esse restaurante grande, né, para essa estrutura, em dezembro de 2014. Em junho de 2015, eu recebi uma ligação do nada, dizendo que era da Fox 35, do canal de TV, dizendo que, olha, a gente descobriu vocês, achou o conceito de vocês interessante. Gente, entendam o seguinte, não existe batataria na Flórida. Quando eu falava que eu tinha uma casa de batata, os americanos olhavam para mim, tipo assim, o que é uma casa de batata? Porque quando a gente fala em português, né? Eu vou é uma batataria. A gente já sabe, aquele lugar que tem um monte de batata, que bota um monte de coisa dentro. Cara, americano, ele entende o que é uma pizzaria, ele entende o que é uma padaria, mas não fala para ele que você tem uma casa de batata, que ele vai rir de você. E aí então assim,
Eu falava que tinha uma potato house e o pessoal ficava assim, né, rindo. Aí o cara chegou, ligou para mim e falou assim, então, você tem um conceito super diferente, super interessante, e a gente queria gravar com você. Aí eu, oi? Para onde? Para Fox? É. E foi assim, eu te juro que até a hora que a Fox, que eu vi aquele caminhão da Fox na frente do restaurante, eu achei que fosse um trote. Pegadinha. Eu achei que fosse o trote. Eu cheguei a perguntar pro povo, porque no telefone ficou na Bina Fox 35. Eu cheguei a perguntar para os outros assim, falei, gente, tem algum aplicativo de telefone que você pode fazer isso aqui? Eu juro, porque eu não acreditei. Eu falei assim, é muito... Que louco isso, né? Enfim, a Fox tá foi... morrendo de rir, o Fred não gosta. Então, e aí a Fox foi lá, fez um programa ao vivo comigo, uma manhã inteira. Era um programa chamado Good Day Orlando. Tipo um programa matinal, né? Um programa tipo de auditório não, tipo de entrevista matinal, uma Ana Maria Braga da vida. O telefone, a gente teve que desligar o telefone, porque o telefone começou a tocar. E essa foi a primeira vez que eu fui exposta ao público americano. Dali, isso foi em junho, né? Quando foi em outubro, uma revista daqui de Orlando chamada Orlando Magazine, que é uma revista como se está para Orlando, assim como a Veja, Veja Rio, Veja São Paulo. Eles ligaram para mim e falaram, olha, a gente está fazendo uma matéria sobre restaurantes que tem um ingrediente como seu tema principal. No seu caso, por exemplo, a batata. Então, ele até me falou que tem um que é só de almôndega. Eles fizeram também com ele, sabe? Então, era mais ou menos essa temática. Foram lá, foram 2 páginas da revista, uma entrevista, foto, aquilo outro. E é uma revista muito conceituada, com público muito fiel, que é um público que procura restaurante, procura coisa diferente. Então, foi mais uma exposição. Isso foi em 2015, finalzinho de 2015. Quando foi em 2016, em março de 2016, a Fox me ligou. Oi, tudo bem? Tudo bem? Olha, dia 31 de março é o Dia Internacional da Batata. Oi? Eu não sabia nem que existia isso. É o Dia Internacional da Batata e você, como é uma referência em batata aqui em Orlando, nós queríamos te convidar para vir aqui no estúdio para fazer a batata assada perfeita, mostrar para os nossos telespectadores, não sei o quê. Eu falei, caramba! Aí a primeira vez que foi na Fox, eles foram no restaurante, foi um programa ao vivo. Essa segunda vez eu fui até eles e foi no estúdio, foi mó bacana. Então daí começou, era notinha no jornal, não sei o quê, e americano. E americano dá muito review, que é avaliação online, né? E chovia muita avaliação, sabe? Muita avaliação no TripAdvisor, no Yelp. E aí a gente ganhou TripAdvisor, aquele certificado de excelência em 2014, em 2015, em 2016. Até que em janeiro de 2017, eu recebi um e-mail de um canal de TV aqui dos Estados Unidos chamado Food Network, que é um canal de TV super conhecido que tem Food... que tem o Food Network Brasil também. Não só eu recebi um e-mail, mas era um e-mail de um programa específico chamado Diners, Drivers and Dives, que é o programa que é do Guy Fieri, que é aquele louro do cabelo espetado, né? Que ele assina o menu de hambúrgueres lá do Planet Hollywood. É aquele restaurante Chicken Guy, é do Guy Fieri, é dele. E o cara, assim, hiper conhecido, e eles falando assim, olha, literalmente assim, olha, nós estamos indo gravar em Orlando e o seu restaurante foi recomendado, a gente queria saber se você quer participar do processo seletivo para aparecer no programa. Eu falei assim, não, para. Olha, eu fiquei tão nervosa, eu não conseguia falar, Fernanda. Aí eu falei assim, meu Deus, liguei para lá, falei, quero participar, não sei o quê. Foi todo um processo, né, de avaliação, eles pediram milhões de coisas, foram lá, né? Até que um belo dia eles ligaram para mim, aí a gente se desencontrou, deixaram mensagem para eu ligar, e aí eu liguei, mas eu já estava assim, sabe? Eles falaram assim, a gente vai ligar para você dentro de uma semana, e já tinha passado 2, eu já estava até... Aí a menina ligou e eu já estava pronta com o meu discurso pronto para agradecer a oportunidade, dizer para elas que era uma honra só de ter sido considerada, de ter participado daquele processo de seleção. Eu falei com a menina, ela fala assim, então,
I have good news. Eu tenho boas notícias. Eu não escutei mais nada. Eu só gritava. Aliás, eu não gritava, eu falava, oh my God. Eu lembro que eu ficava assim, oh my God, oh my God. Porque eu tinha consciência do que aquilo significava na minha vida. Eu tinha consciência de que aquilo ali seria um divisor de águas na minha vida. Aparecer num programa né, nacionalmente, um programa que só vai em lugares realmente, sabe, que valem a pena. Eu ia estar exposta para um público. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca, Fê, nos meus maiores sonhos, se alguém lá em 2014, quando eu abri aquele quiosque, falasse que ia acontecer as coisas que aconteceram para mim, eu ia dizer assim, para, tá viajando. Porque eu queria ter um negócio para poder pagar as minhas contas, para poder mandar a minha filha para a faculdade. Nunca foi porque eu queria sucesso, não, eu só queria, sabe, era aquilo ali só que eu pensei, mas os planos de Deus, eles são sempre muito, mas muito, infinitamente maiores do que os nossos. Então, eu que nunca tinha me permitido sonhar tão grande assim, de repente eu me vi ali na tela da TV, em rede nacional, e hoje eu recebo gente do país inteiro, eu recebo gente do mundo inteiro. É um programa que passa no Canadá, passa na Europa, e aí eu recebo gente, os canadenses, porque a gente viu vocês e a gente sabia que a gente ia para Orlando no verão, então a gente marcou na nossa agenda que a gente, no nosso celular, que tinha que vir aqui. Eu falo assim, gente, olha o que eu alcancei. Você é turístico, você é referência, Rafa, eu tô aqui em prantos porque... Não é! É porque o brasileiro, a gente é muito resiliente, né? E você várias vezes falou sobre Deus, né? Não é o foco do programa, mas assim, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter resiliência e a gente não tem que desistir dos sonhos. Por mais difíceis que eles sejam, a gente tem que encarar e a gente tem que dizer, eu vou, porque fácil não é. Todo mundo quer estar onde você está, mas ninguém quer passar o que você passa. É verdade. Tem um abismo. O preço, eu dizer para você que o preço não foi barato, não. O preço foi muito caro. Eu vi a minha filha, a minha filha pequena ficar sentada a primeira vez através de uma tela de celular. Eu vi a minha filha dar a primeira gargalhada através de uma tela de celular. Então, assim, isso não volta. Isso não volta. Mas eu sei também que era em prol de um bem maior. Sim. Quando eu estava fazendo a entrevista para o programa do Guy Fieri, eles me perguntaram assim, por que você abriu um restaurante? Por quê? E eu falei que foi para mandar a minha filha mais velha para a faculdade. Porque quando eu vim para esse país, eu trouxe ela comigo, ela tinha apenas 12 anos. Ela não tinha voz. Eu a trouxe. Então eu tinha uma dívida com ela. Eu a trouxe com uma promessa de uma vida melhor. Eu a trouxe dizendo que aqui ela ia ter um futuro que ela não teria no Brasil. Eu tirei ela do cunho familiar, eu tirei ela da convivência com o pai, da convivência com os avós. Então eu comecei a sentir um peso muito grande nas minhas costas de como é que ela não pediu por isso, eu decidi por ela, então agora eu tenho que cumprir com a minha parte, eu tenho que dar um futuro para ela, eu tenho que dar essa oportunidade para ela. Mas como é que eu vou fazer? Nos Estados Unidos, a realidade aqui, em termos de faculdade, não é como no Brasil, não tem uma faculdade pública. Você tem que. É só com uma faculdade particular, você realmente. Como é que você faz? E eu comecei a ver isso. E quando eu vi a oportunidade de abrir um negócio, eu falei assim: é aqui que eu vou. Então, e foi por ela. E aí eu contei isso. E quando ele estava lá gravando, ele chegou para mim, eu estava com ele na cozinha, e ele perguntou assim para mim: sua filha tá aí? Eu falei: tá lá fora. Chama ela. E ela entrou na cozinha. E ele falou assim: oi, tudo bem? Meu nome, sou o Guy. Ela: oi, eu sou a Bruna. Ele olhou para ela e ele falou assim: você sabia que nós estamos aqui por você? Aí ela olhou assim, e até por um segundo eu fiquei assim, porque nós vamos mandar você para a faculdade.
E se não fosse realmente o programa, eu não sei se eu tinha mandado ela, porque a minha vida realmente assim mudou, sabe? E ela tá na faculdade, ela tá lá fazendo o último ano da faculdade, ela faz ciências políticas e relações internacionais, e ela vai seguir uma carreira de direito. E a gente vai ter aí, se Deus quiser, uma brasileira advogando nos Estados Unidos, que conhece a nossa causa, que conhece as nossas dificuldades e que com certeza vai conseguir advogar para a nossa comunidade, sabe? Para a gente, entendeu? E sempre abrindo portas e tal. E assim, como você falou, a gente tem que acreditar no nosso sonho, a gente tem que acreditar nas nossas convicções, a gente tem que... É difícil, vontade de desistir. Eu tive várias vezes. Se eu disser que não, eu tô mentindo. Nossa, quanta dificuldade, quantas vezes, sabe, que eu achei que estava tudo perdido, mas eu chorava e no dia seguinte eu estava lá em pé, eu estava lá fazendo. E se eu tiver... E agora, quando teve agora essa pandemia, a gente vê o mundo desabar na nossa cabeça. Ai, e a gente faz assim, ó. O que você fez. Conta o que você fez na pandemia. Conta. A gente tem pouco tempo, mas eu quero que você conte. A gente se reinventou, né? A gente, já que o cliente não pode vir até a gente, o que que a gente faz? A gente vai até o cliente, a gente abriu o delivery, né, que é entrega, para tudo quanto foi lugar de Orlando. Eu vou para um lado, meu marido vai para o outro, todo mundo, a gente faz entrega onde tiver que fazer. Onde tem cliente, a gente está indo. E foi pioneira nisso. Porque... já haviam alguns restaurantes que trabalhavam com delivery, mas todo mundo dentro da sua área e tudo. Eu cheguei, eu falei assim, não, vamos para onde a gente tiver que fazer. Vamos fazer family meal. Foi também das coisas que a gente logo introduziu, porque a gente viu que as pessoas estavam em casa, era diferente. Não era mais a pessoa estava pegando comida para o trabalho, uma porção individual. Não, era uma mãe com 2 filhos, com pai, dentro de casa. Então a gente começou a fazer um almoço para 4, 5 pessoas. Eu tô sempre muito ligada, muito antenada, tentando sempre, né, tá à frente do que está por vir. Quando começou essa coisa de nós vamos reabrir, distanciamento social, não pode ter muito contato, não sei o que a gente faz? Eu vi de um restaurante americano que tinha o negócio do QR Code. Eu fui na gráfica, eu falei, olha, mandei fazer meu QR Code, eu falei, olha, eu quero um QR Code que o cara vai chegar no meu restaurante, vai clicar no celular. Aí a menina da gráfica chegou para mim e ela falou assim, Rafa, que barato essa ideia. E ela tinha vários outros clientes de restaurantes brasileiros. Eu posso passar a sua ideia? Eu falei assim, pode, a ideia não é minha. Eu apenas, assim, eu vi a ideia, achei interessante, estou levando para o meu restaurante, pode fazer. E todos os restaurantes brasileiros estão fazendo isso. Então, assim, a gente não tem mais o menu físico, né? Tudo com celular. Até a própria Fox 35, quando foi o meu primeiro programa, quando eles chegaram lá para gravar, por pura coincidência, a gente não sabia, o cinegrafista era brasileiro, o nome dele era Paulo. Paulo. E ele era brasileiro. E quando ele chegou lá, ele falou, caramba, você é brasileira, justamente por causa do nome Miss Poteiro, ele nunca podia imaginar. E aí ele falou para mim assim, nossa, olha, a gente está sempre procurando outros business interessantes. Se você souber de alguma coisa, isso foi em junho. Quando foi em julho, tinha a festa junina brasileira, lá da igreja, aquela que é enorme. Eu liguei para ele, eu falei, Paulo, lá tem vários empreendedores, várias coisas. Lá ele conheceu a Magali, da tapioca, da Brasil, da USA Tapioca, o US Tapioca. E aí, ele fez o programa com a Magali. Depois veio Paleteria Original, Chicken Bites, vários outros. Então, assim, eu me sinto super honrada de ter sido a primeira, de ter aberto essa porta e ter vindo tanta gente atrás, sabe, de mim. Assim como esse programa americano, foi uma satisfação muito grande, gente, mostrar queijo catupiry, pimenta biquinho, fazer carne seca na televisão, sabe, mostrar uma coisa tão nossa, tão brasileira, é um orgulho tão grande, entendeu? Eu quero mais que venham vários outros por aí, entendeu? Que o povo mostre para ele como é que se faz um bom churrasco, mostra para esse povo que... Porque tem esse diferencial, você também
que não é todo mundo que sabe, você também é uma pessoa dentro da comunidade, do circuito gastronômico brasileiro aqui, que você une as pessoas. Você não tem os grupos que vocês ficam, pô, vocês sentam juntos. Eu lembro da história que você me contou da pizzaria, que vocês sentaram e ele te ajudou com a parte de finanças e você ajudou com a parte de administração. Então, assim, não é a questão da concorrência, é a questão que você trouxe, Rafa, um outro sentido. Você foi com a Dani, a gente entrevistou a Angélica Abner. Você foi com a Dani para Nova York para ela participar de um concurso. Então, assim, você é referência em vários outros pontos. Não é só, porque eu tenho a batata mega ultra delícia, que todo mundo ama, né? Não tem quem não ame a tua comida. Mas não é só isso. Você é referência em outros fatores e que você faz a corrente do bem. Você faz a diferença na vida das pessoas. Esse é o teu propósito de vida. Eu acho que generosidade no sentido de dividir é muito importante. Eu sempre tive isso. A minha matemática sempre foi que dividir é somar. Eu vejo que eu quero mais é que abram muitos restaurantes brasileiros, eu quero mais é que todo mundo faça, porque quanto mais tiver, mais a nossa gastronomia ela vai estar conhecida. Verdade. Gente, se tem mercado para ter um restaurante chinês em cada esquina dos Estados Unidos, por que não pode ter um brasileiro em cada esquina e ter público para isso? Concordo! Não é? É divina. Mas é só questão, mas é só o quê? Como é que esse paladar chega? E só vai chegar se tiver muita gente fazendo. O Mandurinha só não faz verão. Então eu quero mais, sabe? Que o povo faça feijoada, que o povo faça picanha, que o povo faça batata, entendeu? Porque aí todo mundo, entendeu? Fica conhecendo a nossa gastronomia, entendeu? É fortalecer a gastronomia brasileira, que todo mundo ganha. É verdade, é verdade. Fê, eu estourei teu tempo, Fê. Não, nada. Tá, quanto tempo aqui, produção? Quanto tempo? 7 minutos. Você sabe, eu queria muito te agradecer. Esse é um programa que o Wellington, quando ele decidiu montar a grade do Best Shop TV, e ele colocou o Upside Down, estava na live das meninas Angélica e Dani. É isso aí. Quando ele montou o programa, ele falou assim, eu quero um programa divertido, de descontração, porque a gente entra agora o mundo agora é tecnológico, né? Porque cada vez menos essa coisa de contato. Então ele falou assim, poxa, eu quero um programa de entretenimento, porque todo mundo só fala do Covid, da morte, eu quero trazer gente alegre, eu quero trazer gente feliz. E lógico que na nossa lista estava você, óbvio, né? Aliás, está falando da live da Angélica e da Dani. Nossa Senhora, gente, olha, foi maravilhoso o concurso da Dani. Gente, eu vibrei muito, É muito bom ver uma brasileira no holofote. É muito bom, gente, é muito bom. Não é? Dá muito orgulho. E fora que assim, né, eu acho que tem essa nossa energia, de novo, essa nossa pegada, porque assim, fácil não é para ninguém. O que a Dani e a Angélica fizeram também é um diferencial. Nossa, elas decidiram ajudar tudo quanto é boleira, confeiteira que existe por aí. Porque todo mundo chega aqui, é o que você falou, vai procurar o que fazer para ganhar em dólar. Vou fazer brigadeiro, vou fazer pão de queijo, vou fazer alguma coisa. Isso vai além de visto, vai além de imigração, vai além de qualquer coisa. Então, ter pessoas, né, como vocês, acaba sendo referência. Entendeu? Acaba, além de referência, acaba dando uma lição de humildade, porque as pessoas chegam aqui achando que entendeu? Não é assim. Então a gente veste a sandalinha da humildade. A gente aprende que sim, a nossa comunidade dá para ser unida. A gente pode contar com o outro, sim, né? Tem essa verdade que é uma essência. Podemos nos ajudar. Podemos contribuir uns com os outros. Então, isso é o que você traz. Por isso que você é referência. Você não é referência somente, e eu não estou diminuindo, entenda? Não, é eu só sei. Por causa da batata. Não, eu falo para você o seguinte, eu tenho muito mais orgulho até de ser referência pelo que eu sou, pelo meu caráter, pelo que eu faço,
entendeu? Pelo que eu trago de positivo para a comunidade do que a minha batata. Lógico que eu sou muito orgulhosa dela. Não, mas, batata, pelo amor, né? Batata é tudo, bicho. Você não fala da batata de estrogonofe. Mas o que acontece? Se Deus que me livre igual, mas se acontece alguma coisa e o meu negócio amanhã acaba, ou eu vendo, a batata vai passar para uma outra pessoa. Mas ninguém vai tirar o que eu sou, o que eu represento. Então, isso para mim realmente é mais importante. Você sabe que tá... Ai, que ódio. Eu fui falar da batata de estrogonofe, o meu coach apareceu aqui e ele fez assim, tô de olho, estrogonofe não. Você acredita? Tá... Pô, até salivei aqui, Rafa. Não posso mais comer. Vou matar ele. Ai, Rafa, olha, obrigada de coração pelo Imagina, seu foi um depoimento, prazer. pela sua história de vida. Hã? Ah, beleza. Sobre a sua história de vida, o pessoal me canta aqui, ó. Eu não tenho ponto, né? Não tem ponto. Ah, né? tá, entendi. Então, eles me cantam aqui. Agradecer mais uma vez por isso. Dizer que o Best Shop TV USA, você sabe, eu não preciso dizer, está à sua disposição para falar da sua marca, do seu produto, do seu serviço, né? A gente está com uma grade, é surpresa, mas assim, gastronômica bacanérrima. E você está na lista. E a Obrigada. Angélica tá na lista, Eu e a tô, Dani tá na olha, lista. eu vi muito esse projeto aí nascer e eu tô muito orgulhosa de estar vendo esse projeto crescer. E, ó, Muito, muito, muito feliz. o Eu que Wellington agradeço doido, muito. o Wellington doido achou que eu levava a gente pro trem aqui. Então eu falei, beleza, depois dos 40 a gente aceita tudo. Eu falei, vou também. Eu faço as outras coisas e faço isso também. Tá tudo certo. Mulher, você é uma querida também, você é uma simpatia. Eu agradeço muito pela oportunidade, obrigada. Ai, olha a Angélica! Angélica, falamos de você! Espere o trio ternura, o trio, porque é a Mimi, Cocó e Ranheta. Quem é? A Rafa, a Dani e a Angélica. Só bota uma garrafa de vinho e deixa. Ui, que delícia! Não vou morrer, eu vou morrer. Delícia! Ó, olha lá, que não, coach, não sou eu que vou tomar o vinho, são elas que vão tomar o vinho. Tá de olho em mim. Que delícia! Olha, um beijo, muito obrigada. A gente vai se despedindo e eu quero, assim, muitas batatas na sua vida, muito sucesso. Você vai ainda colocar a sua outra filha na faculdade, fazendo o que você faz com maestria. Para terminar, a história da Ana Maria Braga foi parar no ouvido da Ana Maria Braga e eu gravei com a Ana Maria Braga. Só não passou por causa da pandemia. Quando voltar, tá a gente na Ana Maria Braga, tá? Nossa! Você aceita? Dá autógrafo? Dá autógrafo. Eu consegui, tô lá na Globo. Mãe, tô na Globo. Adorei, Rafa. Obrigada, um beijo. A gente vai se despedindo. Eu vou ficando de ponta cabeça para você. Um beijo. Um beijo. Se cuida, saudades, ó. Te amo. Vou te ver em breve. Beijo. Beijo, meu amor. Tchau, tchau.